É um ping-pong de nós dois. Ex-correito, senador gaúcho Paulo Paim. Vossas Excelências, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público. CPF 218-405-711-87. Como sempre, subo para assuntos factuais e, graças a Deus e a uma equipe qualificada, com pronunciamentos que causam grande repercussão em função da postura e do humilde equilíbrio. Não faltei nenhum dia, não deixei nenhum dia de fazer pronunciamento, de subir à tribuna, exceto este que o presidente Paulo Paim acabou de colocar. E agradeço o seu telefonema de Porto Alegre, a sua preocupação comigo. Também o senador Eduardo Girão me ligou, o presidente desse Senado, Davi Alcolumbre, me ligou, a assessoria do presidente Bolsonaro me ligou, a assessoria do ministro Paulo Guedes me ligou. A famosa hipoglicemia, que chegou a 18, e para quem entende o que é diabetes, a hipo, ela é muito pior do que a hiper. Hoje, senhoras e senhores, jovens, relato uma manifestação de otimismo, desejando que as pessoas responsáveis do nosso Brasil trabalhem em busca de consensos e evitem criar trepidações que possam prejudicar o ambiente político e, por consequência, o país. O desafio que se impõe no momento histórico exige racionalidade, visão coletiva, desapego, capacidade de doação e muito trabalho. E nesse processo temos de dar suporte aos que mais têm responsabilidade, seja pela posição funcional, inteligência, postura ética, capacidade de liderança e despreendimento. Eu passei o fim de semana preocupado com o clima que se criou entre duas figuras importantes da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. De início, lamento que divergências que poderiam ser resolvidas através do diálogo ou mediações políticas e de forma discreta tenham sido levadas a público, como, aliás, acontece, presidente Paim, todo fim de semana, desde o início deste governo. E isto em nada ajuda na busca da estabilidade política. Como todos sabem, sou homem de posição e não oposição. Depois de conversar muito com meus conselheiros voluntários, seu amigo presidente, o Pedro Simão, Cristóvão Buarque, Heloísa Helena e meu irmão José Luiz da Atena, que até lhe mostrei uma foto agora mesmo aqui, de nós dois almoçando ontem em Goiânia, e ele lhe enviou um abraço, pois é seu admirador, decidi por subir a esta tribuna para afirmar posição em defesa do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, assim como o ministro Paulo Guedes, são dois suportes do atual executivo e, como tal, têm de serem preservados. Podemos discordar, exemplo, reforma da Previdência, mas temos de ajudar o ministro Moro a desempenhar as funções para a qual foi escolhido, melhorar a segurança e aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção. Ao Legislativo, cabe analisar e discutir as suas propostas, aperfeiçoando-as.
Se disso fomos capazes, e somos, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, mas aqui não cabe ao Legislativo criar ou desenvolver instabilidade política. O ministro Sérgio Moro é uma das melhores coisas que surgiram no país nos últimos anos, ao meu ver. E a meu ver, na justiça, para mim, a melhor que apareceu. Eventualmente, pode ter cometido um ou outro deslize, mas o fato é que ele mudou o Brasil na medida em que fez os brasileiros acreditarem que a lei existe de fato para todos. Foi ele quem deu fim à impunidade que sempre beneficiou os poderosos desse país. Essa contribuição é única na história recente do país. Devemos isso a ele, como juiz. E não tenho dúvida de que agora, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele pode seguir servindo ao país, aprimorando o combate à corrupção, ao crime organizado, aos delinquentes de colarinho branco. E hoje, presidente Paulo Paim, tive a oportunidade e o prazer de conversar com o ministro Moro por telefone. Manifestei minha solidariedade e de meus conselheiros voluntários e ouvi dele a expressão bandeira branca, Cajuru. O desentendimento com Rodrigo Maia, disse-me o ministro, é página virada. Tomara que assim seja. Temos muito o que fazer para mudar o país e não podemos desperdiçar energia. O momento exige responsabilidade e dedicação de todos, pátria amada. O interesse coletivo tem de prevalecer. Nosso objetivo maior é aprimorar as instituições e fazer as várias reformas de fato que venham beneficiar a maioria dos brasileiros, em especial a camada mais carente. O país precisa urgentemente trilhar de novo o caminho do crescimento e do desenvolvimento econômico. Para concluir, peço sua permissão, presidente Paulo Paim, para abordar rapidamente aqui algo que parece governos e governos que vão passando e se substituindo não têm atenção para a verdade sobre o nióbio. Presidente Bolsonaro, Vossa Excelência quer pagar a dívida do Brasil? Então ouça por fineza este humilde senador. Todo mundo quer nióbio e quase todas as reservas mundiais desse metal, 98,2%, estão no Brasil. Nós temos o equivalente a 842 milhões de toneladas de nióbio, que valem inacreditáveis 22 trilhões. Para que reformas? Exceto a tributária, a de Estado, a política. O dobro, 22 trilhões, dobro do PIB da China, ou 2 vezes todo o petróleo do pré-sal. Por isso há quem diga que o nióbio pode ser a salvação do Brasil, a chave para o país se desenvolver e virar uma potência global. Mas de que forma o nióbio é explorado hoje em dia e quem ganha com ele, questiono. É verdade, como se ouve por aí, que estamos exportando nossas reservas a preço de banana. E se esse metal vale tanto, por que há tão pouca informação sobre ele? Pergunto. Há muitas lendas a respeito do nióbio. A mais importante é, de fato, um elemento estratégico e raro, mas não se trata de uma fonte inesgotável de riqueza. A CBMM não vende o minério bruto, e sim uma liga chamada ferronióbio,
que contém 2/3 de nióbio e 1/3 de ferro. Além desse produto, seu carro-chefe, ela também comercializa 10 outras formulações à base de nióbio. A empresa tem 1.800 funcionários e, pasmem, lucra 1 bilhão e 700 milhões por ano. Em 2011, vendeu 30% de suas ações para um grupo de empresas asiáticas, mas com restrições. Os brasileiros mantiveram o controle da empresa e não cederam nenhuma informação técnica sobre o processamento do nióbio. Um segredo industrial que todos e todas precisam saber, que tem 15 etapas e foi inventado pela empresa dos Moreira Salles, banqueiros. Aspas. Ele envolve mineração, homogeneização, concentração, remoção de enxofre, remoção de fósforo e chumbo, metalurgia, britagem e embalagem, fecha aspas. Explica Eduardo Ribeiro, presidente da CBMM. Aspas novamente. Para produzir o nióbio metálico, por exemplo, é necessário realizar uma última etapa em um forno de fusão por feixe de elétrons que atinge temperaturas superiores a 2.500 graus centígrados. Fecha aspas. Além da CBMM, a outra empresa explorando nióbio no Brasil, a Anglo American Brasil, que opera em Catalão, Goiás. Também há nióbio na Amazônia. Só os 3% de Catalão em Goiás servem para bancar toda a educação do Canadá, senador Chico Rodrigues. Vossa Excelência sabe disso. Então, a Amazônia também há nióbio, mas ele ainda não começou a ser minerado. Só o que temos em Minas Gerais e Goiás já são suficientes para abastecer toda a demanda mundial pelos próximos 200 anos. Os maiores compradores do nióbio são China, Estados Unidos, Japão, que pagam em média $26 mil pela tonelada de nióbio. Esse valor, é interessante, é uma estimativa, pois o metal não é vendido em bolsas de commodities. O preço é negociado caso a caso, direto com cada comprador. Há quem diga que esse valor é muito baixo, e é. Basta ver o ouro, por exemplo. Ele é comercializado a $40 mil o quilo. O nióbio 22. Então, se o nióbio, presidente Paulo Paim, é tão útil e o Brasil controla quase todas as reservas, não poderia, então, cobrar mais caro? O governo brasileiro não deveria exigir royalties sobre a venda? E por que apenas 10% das tubulações de aço do planeta usam nosso produto? Há respostas para tudo, rigorosamente tudo isto. Durante a semana falarei mais sobre este assunto importante, que é o nióbio, e passo com prazer uma parte ao querido e estimado senador Chico Rodrigues, de Rondônia. De Roraima. De Roraima, desculpa. Eu sempre tenho essa confusão. É. mas parecido. Meu querido